A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com os irmãos que estão assistindo vão assistir esse vídeo da mensagem de hoje lá em Moçambique. O pastor José Moisés, o pastor Afonso Lenco e os líderes da igreja em Moçambique. Então, vamos ver o título da nossa mensagem de hoje, que geralmente é uma pergunta. E o título é: onde estão os convidados? Onde estão os convidados? E nós vamos tratar hoje da parábola do grande banquete no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 14, versículos 15 ao 24. Lucas, capítulo 14, versículos 15 ao 24. Eu gostaria que vocês mantivessem a Bíblia de vocês aberta, porque ao longo da mensagem nós vamos fazer aquela interação na leitura. Mas eu vou começar introduzindo o contexto dessa parábola um pouquinho antes dos versículos anteriores e nós vamos ver o porquê. Então, eu gostaria que vocês tomassem um boletim nas mãos e vissem o que está nesse boletim. Eu vou mostrar também aqui para os irmãos de Moçambique. O que nós vemos na capa do boletim que trata do grande banquete? O que nós vemos aí? Uma mesa. Ceia, né? Nós vemos uma mesa muito bonita, muito bem preparada, não é isso mesmo? Mas o que a gente observa? Todos os assentos estão o quê? Vazios. Mas lá embaixo tem uma pergunta: onde estão os convidados? Parece até que está retratando a nossa realidade desse momento, né? Onde estão os convidados? E aí, na cabeceira da mesa, retrata as mãos abertas do Senhor que nos fala essa manhã. Eu achei muito significativa esta ilustração. Então, a mesa está preparada para o grande banquete, mas os assentos estão vazios. Que tristeza, né? Então vem a segunda pergunta: onde estão todos os convidados? Então eu quero introduzir para vocês o assunto que está no contexto dessa parábola, ou seja, alguns versículos antes dessa parábola, né, onde Jesus nos ensina uma grande lição, dizendo assim: onde receberemos a nossa recompensa? Jesus diz ali, nesses versículos que são antes de começar a parábola, ele nos diz onde é que nós receberemos a nossa recompensa pelo que nós fazemos em cumprimento ao que nos diz o Senhor. Por isso, então, eu vou ler essa introdução nos versículos 12 ao 14, só para a gente situar qual é o contexto em que o Senhor Jesus fala. Do 12 ao 14 diz assim: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e que te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chame a quem? Os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que o recompensar, mas recompensado te será aonde? Na ressurreição dos justos. Isso é um contexto muito interessante e muito sério, porque a mentalidade do ser humano em geral que está apartado de Deus é de que as pessoas sempre, quando fazem esses tipos de coisa, né, eles fazem esperando uma recompensa daqueles que são convidados. Mas
eu quero chamar a atenção ainda nessa introdução sobre o seguinte: quando ele diz, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, ele não está eliminando a figura dos parentes e dos amigos. Por quê? Por que razão? É interessante a gente refletir sobre isso. Porque os parentes e os amigos é suposto que a gente os convide para o nosso convívio. E se os nossos parentes e os nossos amigos participarem do nosso convívio, o que acontece? Estarão sempre dentro de uma prática que não busca recompensa. Nós não buscamos normalmente recompensa daqueles que são os nossos parentes. Eles estão dentro de uma prática normal. Aqui ele está tratando praticamente de não chamar aqueles ricos, aqueles vizinhos ricos. Por quê? Também não está eliminando os ricos, mas está eliminando, ou está, não é a palavra certa, não é eliminar, mas está buscando mostrar qual é a realidade, porque geralmente, e não é, eu não estou generalizando isso aí para todas as pessoas, porque há muitos ricos que eles estão conectados com o Senhor e eles servem ao Senhor e eles contribuem para a obra do Senhor, mas está se referindo àqueles ricos que eles sempre estão buscando fazer alguma coisa em troca e receber alguma coisa em troca. Esse é o contexto desta parábola. Então, agora, o que acontece é que eu quero ver o que é diferente em relação ao reino do céu. Essa parábola mostra o que é diferente em comparação com o que nós falamos, o que é diferente no reino do céu. Então, aí nós vamos lá para o segundo maior mandamento que foi dado por Jesus Cristo. O primeiro mandamento veio da lei, lá na época do Antigo Testamento, que dissesse o quê? Que se dissesse o quê? Buscai a Deus sobre todas as coisas. Não é isso? Aquele é o primeiro grande mandamento. Porque tudo virá como consequência. Mas o segundo grande mandamento que foi dado por Jesus Cristo, o que ele falou? Ele falou o seguinte: amai-vos uns aos outros de que maneira? Buscando recompensa? Não. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então o amor de Jesus Cristo é incondicional. E o amor dos homens, em geral, é condicional. Está vinculado a que alguma coisa boa gere alguma coisa boa, mas não é isso que Jesus Cristo veio fazer e ensinou e mostrou e praticou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o que acontece na prática é a gente ver qual é a motivação, vejam bem, qual é a motivação pela qual nós amamos uns aos outros. A motivação, segundo esse mandamento de Cristo, amar uns aos outros, não é porque a gente vai receber ou a gente espera o mesmo tratamento das outras pessoas, porque Ele, quando nos amou, Ele nos amou incondicionalmente e não nos pediu, como a gente estava falando ontem lá na hora da mesa do café, que Ele não nos pediu um relatório. Olha, eu quero saber se você é bonzinho ou se você não é bonzinho. O Senhor nos abraçou da maneira como nós éramos, Ele quer nos transformar. Então, agora, nós vamos para a parábola propriamente dita, e aí vamos ler de uma maneira interativa os versículos 15 ao 24, onde a palavra diz assim: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o quê? O que comer o pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, já que tudo está o quê? Preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Começaram a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, uma grande fazenda, e importa ir vê-lo.
rogo-te que me hajas por escusado. Imagina. Depois o 19 diz, o outro disse, comprei o quê? 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Para ele foi mais importante ir lá ver as 5 juntas de boi que ele tinha encontrado. Depois, o versículo 20, o outro diz o seguinte, olha só, casei e o quê? E, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor, todas aquelas escusas. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, o quê? Sai depressa por onde? Pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui o quê? Pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste. E o que acontece? Ainda há lugar. Ainda, sempre há lugar. Né? E o 23 diz, e disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Para quê? Para que a minha casa seja cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ou seja, aqueles que foram convidados e, não importa a razão, não aceitaram o convite para a ceia, eles não vão provar da ceia do Senhor. Isso é uma coisa muito importante, muito séria para nós observarmos. O que é, afinal, a prioridade da nossa vida? Será que a prioridade é lá ver as juntas de gado na hora do banquete? Será que é porque a pessoa casou ou por qualquer outra razão? Isso é uma coisa muito séria. Então, na verdade, assim será nas bodas do Cordeiro, porque isso aqui é uma parábola. Aqui fala de um homem que chamou as pessoas para irem ao banquete, mas na verdade está figurando, mostrando o que vai ser as bodas do Cordeiro de Deus. E as bodas do Cordeiro de Deus vão acontecer no dia em que Jesus voltar para nos resgatar e nos levar ao céu. Lá se realizará a grande boda do Cordeiro. Né? Então, aí, espera-se que os que lá estarão presentes, eles sejam aqueles que realmente são dignos de entrar no reino dos céus. São dignos de entrar no reino dos céus. Aqueles que estiverem lá presentes. Muito bem. Isso é muito importante por que razão? Nós estamos aqui, quando nós viemos à igreja, nós estamos vindo aqui, é como que um ensaio para o dia em que estivermos lá a celebrar as bodas do Cordeiro, sentados naquela grande mesa que já está preparada para nós, lá no reino do céu. Então, o que se vê aqui, na América, por exemplo? Eu já não sei mais nem o que está acontecendo no Brasil. Pelo que eu tenho visto acerca do crescimento da igreja, lá é algo diferente. Mas aqui a gente vive o dia a dia, a gente vê o que acontece. O que acontece aqui? Nós convidamos muitas pessoas a virem ao banquete da palavra do Senhor. O culto que nós realizamos é o banquete da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o alimento para as nossas almas. Se a gente não recebe o alimento, a nossa fé não cresce, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Então, o culto é um banquete. Será que todas as pessoas que estão nas igrejas entendem que isso aqui é uma preparação para as bodas do Cordeiro?
Será que entendem que nós necessitamos de vir a esse banquete para nos alimentar da palavra do Senhor, assim como também nos estudos bíblicos das quartas-feiras? Então, o que se vê aqui é muito triste. Muitos bancos estão vazios. Olha aqui, ó. Olha para aqui o nosso próprio santuário. Quantas outras igrejas estão com o santuário lá para lugares para 500 mil pessoas e só umas poucas pessoas estão lá? Isso é, de fato, uma tristeza. Agora vamos ver, eu passei para vocês essa semana algumas fotos e um vídeo, ou 2 vídeos, né, sobre o que está acontecendo lá nas igrejas que estão associadas conosco em termos do ministério de Cristo lá. O que acontece lá? Inclusive eu postei isso no Facebook. E o irmão José Moisés lá também postou no Facebook, para mostrar o quê? A alegria com que eles vão adorar o Senhor. Eles dançam, eles não estão dançando lá, fazendo uma exibição para um público. Eles estão lá cantando e dançando com alegria no coração, porque eles têm fome da palavra de Deus e vão lá para naquele culto de adoração. Outros se reúnem do lado de fora, porque não tem nenhum lugar interno para reunir. Então eles estão fazendo aquilo lá, sabendo que no reino de Deus as coisas são diferentes. E quando o fazem com alegria na adoração, e lá eles estão firmes. Eu fico encantado, eu estava falando com um pastor, um amigo meu do Brasil, ontem, eu fico encantado com o que acontece na África. Com o que acontece na África. Por quê? Porque lá eles sentem fome da palavra de Deus. Será que nós estamos com um apetite fraco para encontrarmos aquelas escusas para não virmos por 1 hora à igreja no domingo de manhã? É muito triste isso, mas o que passa é que lá tudo eles fazem com aquela alegria no coração. Então, quando nós vimos a quem Jesus manda convidar, lá está muito claro, né? Jesus está enfatizando a quem? Aos pobres, aos cegos, aos mancos, aquelas pessoas que ainda encontrando-se naquela situação, eles mostram a necessidade da alma. Eles mostram a necessidade de estarem na presença do Senhor para crescerem espiritualmente. Isso é uma coisa que para mim é uma lição grandíssima, para nós é uma lição grandíssima de ver, né? E Jesus naquela época dele, né, 2000 e poucos anos atrás, ele sabia o que ia acontecer na América, porque ele é onisciente. Ele sabia que aqui na América, desde os anos 60, ia ser proibido de orar nas escolas. Que eles iriam proibir o culto nos locais públicos e que tudo que está se passando é o resultado de que, outra vez, não todos, porque há igrejas que estão cumprindo o papel que Jesus mandou fazer. Há cristãos aqui na América que são firmes na fé, mas muitas igrejas estão acabando e declinando porque eles viraram as costas para Deus. Onde você não convida o Senhor para vir e você está na presença dele, onde você rechaça, onde você rejeita, né? Como era o caso que faziam naquela época nas escolas, o que acontece? Isso representa que estão virando as costas para Deus. Então, Jesus naquela época já sabia o que ia acontecer no mundo. Ele já sabia que os mais necessitados, né, materialmente e até enfrentando deficiências físicas, eles iam estar mais abertos e mais sensíveis a buscar do Senhor. E quando Jesus fala nessa parábola acerca das bodas do Cordeiro, porque é isso que ele está retratando, o que Jesus quer? Ele quer que os bancos estejam vazios lá no dia da boda do Cordeiro? Não, ele quer que os bancos estejam, todos aqueles assentos estejam cheios, e mais pessoas. Isso é o que ele quer,
para a igreja dele no dia de hoje. E o que eu fico encantado é que Deus não nos deixa sentir, não nos deixa ter um sentimento de que nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque eu, pessoalmente, jamais podia imaginar que o que está acontecendo hoje, usando a tecnologia, né? A tecnologia pode ter um bom uso, mas a tecnologia também, às vezes, tem um mau uso. Nós usamos e vamos usar mais e mais a tecnologia para o reino de Deus. Já imaginou o dia que a gente estiver adorando aqui, em tempo real, eles estiverem lá também adorando? Quem é que pensou que isso um dia fosse possível? Porque o propósito de Deus, seja usando a tecnologia, ou seja usando a nós como seus veículos, o propósito dele é alcançar mais e mais pessoas para que no dia das bodas do Cordeiro, todos os assentos daquela grande mesa estarão completos. Então, qual é a consequência da rejeição ao convite quando aquelas pessoas dão várias desculpas, não importa quais? Então aí eu quero voltar lá naquela introdução que eu fiz, onde Jesus preveniu para que não convidássemos ninguém para os seus banquetes com a intenção de buscar recompensa aqui na terra. Essa é a visão que nós precisamos de focalizar. Jesus não quer que a gente faça alguma coisa com a busca ou a intenção de buscarmos ou de recebermos a nossa recompensa aqui na terra. Ele quer que nós pensemos onde é que nós vamos receber a nossa recompensa. Foi assim que ele falou lá no versículo 14. O que ele disse lá? E serás bem o quê? Bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será aonde? Na ressurreição dos justos, no dia da ressurreição daqueles que já estejam mortos naquela época. O Senhor virá para levantar do túmulo aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, como também aqueles outros que rejeitaram o convite para vir ao banquete do Senhor. Só que uns terão um destino, e os que rejeitaram a graça do Senhor terão o quê? Um destino diferente. Somente aqueles que morreram em Cristo, ou que vão estar em Cristo no dia que Ele voltar, somente aqueles, para eles não tem condenação, né? E para eles serão bem-aventurados, porque eles estão olhando para a vida eterna que Jesus Cristo nos proporcionou. Então, o que acontece? Aqueles que comerem o pão no reino de Deus são os que estão na prática daquilo que Jesus Cristo mandou fazer, né? Aqueles sim vão estar presentes, e eles são bem-aventurados, porque eles amam uns aos outros incondicionalmente. E o que eles fazem para mostrar o amor, eles não estão esperando deles uma coisa em recompensa aqui. Então veja só, a foto daquela mesa na capa diz que tudo está o quê? Preparado. Por que tudo hoje já está preparado? Se lembra o que Jesus Cristo falou? Se lembra o que Jesus Cristo falou no dia antes dele voltar para o céu? Se lembra o que Jesus Cristo falou? Olhem aqui. Se lembra o que Jesus Cristo falou no dia que ele estava para ir para o céu? Se lembra o que Jesus Cristo falou? Eu vou para quê? Para preparar uma casa para vocês. E ele pagou o preço pelo sacrifício que ele fez, porque com isso ele preparou o nosso caminho para a eternidade, ao perdoar os nossos pecados. Então o que acontece na prática? A mesa de verdade já está pronta. A mesa já está pronta, porque ele já cumpriu a promessa dele, e um dia ele voltará. Mas a gente terá que já estar dentro daquilo que nos leva ao reino do céu. Então, a nossa esperança ao cumprir o mandamento dele, quando a gente o faz
motivados pelo amor, é de esperar que naquele dia aqueles assentos lá estejam cheios, que estejam os nossos parentes, os amigos e aqueles que buscam do Senhor, e não os que rejeitaram a graça de Deus. Então, o que nós temos que fazer quando a gente ouve uma lição, uma parábola como essa? O que nós devemos fazer? Nós precisamos buscar transformar a nossa mente para dar prioridade, transformar a nossa mente para dar prioridade a quem? Para dar prioridade a nós mesmos ou para dar prioridade ao Senhor? Nós precisamos transformar a nossa mente para dar prioridade ao Senhor, porque muitas vezes nós damos desculpas dando prioridade ao que na verdade não é prioritário. Ir lá ver as juntas de gado, ir lá porque acabou de casar, ir lá porque seja o que for. Isso não é prioridade na vida. Prioridade na vida é a gente buscar do Senhor e adorá-lo e honrar o Senhor pela graça, pelo que Ele faz. Então a minha pergunta é o seguinte: o que é, pergunta para cada um de nós que estamos aqui essa manhã, o que é para cada um de nós realmente importante na nossa vida? Vamos pensar nisso durante a semana. O que realmente é importante para nós na nossa vida? É Jesus ou nós mesmos? Vejam os vídeos que eu postei no Facebook e vocês vão ver que lá existe gente que caminha horas para chegar ao lugar onde eles se reúnem para adorar a Deus. Eles não têm carro, eles caminham a pé e vão lá com alegria para adorar o Senhor. Então, adorar com alegria é participar do banquete do Senhor. O banquete onde se dá o alimento para a alma, que é o culto de adoração ao Senhor. Então, adorar com alegria não é nada mais, nada menos do que a gente participar deste banquete que é o culto ao Senhor. Então, quando nós participamos e quando nós cantamos aqui, nós não cantamos como um cantor qualquer, que quando ele canta, ele está cantando para quem? Para uma plateia. Ele busca glória para si mesmo. O cantor profissional, se assim a gente pudesse chamar, mas também não generalizando, porque existem cantores profissionais que também eles se dedicam a cantar músicas para o Senhor. Mas então o cantor, ele busca a fama. Quantos buscam a fama? Quantos buscam a glória para si mesmo? Enquanto que aqui, quando nós cantamos para glorificar o Senhor. Imagina, ainda que não tivesse ninguém aqui nos bancos, né? Nós estamos cantando e os anjos do céu, como está escrito, eles vêm porque o Senhor habita no meio do louvor. E aí ele manda os seus anjos, e os seus anjos estão aqui também. É alguma coisa muito especial, é um privilégio muito grande. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer nos exaltar. Ele não quer que a gente seja exaltados uns aos outros. Ele mesmo quer nos exaltar quando nós o adoramos com alegria e de coração, quando a gente está aqui no banquete que nos alimenta com a palavra de Deus. Ele nos exalta quando nós cumprimos aquilo que Ele nos mandou fazer, amar como Ele nos amou. Então, tudo que nós fazemos aqui é para glorificar o Senhor. Então, agora eu quero trazer para vocês uma coisa que eu acrescentei à minha mensagem hoje de manhã. A mensagem já estava pronta, mas o Senhor é tão maravilhoso que aí Ele me botou a curiosidade na cabeça para abrir um e-mail que estava insistindo lá e tal. Aí eu abri. Era uma mensagem de um amigo lá do Brasil. Esse amigo, ele é um japonês brasileiro. Ele ainda não está com o Senhor, mas eu tenho certeza que ao ver as nossas mensagens, isso tudo que a gente espalha para todos quanto a gente pode, ele mandou um negócio interessante, que é uma coisa que o Charles Chaplin, aquele que é muito... Chaplin. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin.
Pois é, ele é muito famoso. Aí ele escreveu um negócio, não é possível, esse negócio chegou para mim agora de manhã, alguma razão existe. Aí eu vi lá, sabe o que eu vi? Ele dizia, não sei se está vivo ainda, acho que não, né? Não. Ele dizia o seguinte, a vida é um teatro, olha só, a vida é um teatro, só que é um teatro onde nós não temos tempos de ensaiar. Aí ele faz uma recomendação dentro da filosofia de vida dele, ele diz o seguinte, cantemos, pulemos, dancemos, alegremos-nos e choremos. Porque ele sabe que chorar faz parte da vida do ser humano. Mas aí ele diz o seguinte, por que razão? Ele diz assim, vivam intensamente. Olha a filosofia dele, vivam intensamente. Mas aí ele encerra aquele dito deles. Eu vou ver se com o tempo eu passo para vocês usarem isso ao falarem com os amigos. No final ele diz assim, é porque o dia que a cortina se fechar, não terá mais oportunidade de fazer da vida um teatro. Aí eu estava refletindo sobre aquilo, eu pensei, meu Deus do céu, o que o Senhor quer que a gente, como é que o Senhor quer que a gente veja isso? Aí caiu assim como que um lampejo na minha mente. A filosofia dele de vida, de viver intensamente, alguma coisa estava faltando. Por quê? O teatro, quem é que faz, que se apresenta no teatro? São os atores, né? Os atores. O ator, ele está representando a ele mesmo ou ele está representando um personagem? Ele está representando um personagem. Ele não está representando ele mesmo. Então, se a vida é como a gente está num teatro, representando outros personagens, aí eu falei, peraí, aqui está o ponto. O ponto é o seguinte, nós devemos viver a nossa vida intensamente, realmente, sorrindo, pulando, chorando quando for o caso de chorar, mas não para representar a nós mesmos, mas para representar, imitar a quem? A Jesus Cristo. Eu fiquei encantado, como é que pode de manhã, antes de vir para cá, o Senhor dar uma mensagem dessa? As coisas não acontecem, nós estamos aqui na presença do mesmo Santo Espírito que estava lá na época da igreja primitiva, o mesmo Santo Espírito que está lá na África, o mesmo Santo Espírito que está no Brasil, ele está aqui na nossa presença, porque ninguém orquestrou, esse amigo meu não me telefonou para dizer, vem isso aí para você usar isso que está escrito. Mas a vida de fato é um teatro. Por quê? Porque nós devemos representar e imitar aquele que nos amou primeiro. Por que razão? Porque quando se fechar a cortina aqui, não terá mais chance de se fazer isso que o Senhor quer que nós façamos. Aí será o tempo da gente ser exaltado e participar das bodas do Cordeiro lá no céu, porque o nosso tempo terá se encerrado aqui. Então, de fato, meus irmãos, vamos usar a vida, vivê-la intensamente, mas para servir ao Senhor, porque esse é o nosso privilégio. O dia que a cortina se fechar, será muito tarde para a gente fazer aquilo que o Senhor manda que se faça. Então, tem mais só um aspecto aqui para a gente abordar a lógica de Deus. Jesus disse, no meio de vós, o maior é quem? O maior é aquele que serve, não o que é servido. No meio de vós, o maior é aquele que serve. Portanto, servir ao Senhor na igreja é o nosso privilégio. E nós damos glórias a Ele pelo privilégio de servirmos de acordo com o dom que Ele nos chamou. Se a gente jogar fora, abandonar o dom que Deus nos deu para simplesmente passarmos os dias e não usá-los para a glória de Deus, alguma coisa está errada. E no dia que a cortina se fechar, aí será realmente muito tarde. Então, no meio de vós, o maior é aquele que serve. Como é que nós podemos servir ao Senhor? Divulgando as boas novas do Evangelho. Então, meus irmãos, preparemo-nos para estar naquele banquete
nas bodas do Cordeiro e assim seremos exaltados lá no céu para sempre. E não exaltados pelos homens aqui na terra, porque nós não estamos à busca de sermos exaltados aqui ou de sermos homenageados aqui, mas tudo que a gente quer é estar com o Senhor para sempre. Amém? Então vamos orar para agradecer ao Senhor. Senhor, eu te dou graças, Senhor. Nós te damos graças porque a sua palavra, ela é firme para sempre. As suas promessas são firmes para sempre. Nós não queremos viver iludidos com as filosofias do mundo em que as pessoas buscam glória para si mesmos. Senhor, ajuda-nos para que quando, pelo ímpeto da nossa carne, a gente querer fazer alguma coisa por alguém, condicionados a alguma outra coisa, Senhor, toca a nossa mente para que naquele momento a gente pare e pense de que é o Senhor que quer nos exaltar. E é nosso o privilégio de te servir, Senhor, para que naquele dia aquela mesa não esteja vazia. Assim nós te agradecemos, pedindo que o Senhor abençoe a nossa comunidade aqui. Usa-nos, Senhor, para falar com as pessoas, principalmente para ouvi-las, porque o que na verdade nós devemos fazer é mais tomar tempo para ouvi-las do que falar, porque se nós não ouvirmos das pessoas, Senhor, nós não sabemos o que devemos falar com elas. Então, dá-nos a sua sabedoria, que o seu Santo Espírito nos mostre ali, no dia após dia, quais são as pessoas que o Senhor quer que a gente dê testemunho da sua presença na nossa vida. Senhor, abençoa a tua igreja aqui, abençoa também a tua igreja lá em Moçambique, a igreja do pastor José Moisés, a igreja do pastor Afonso Lenco. Senhor, ajuda-nos a que possamos cumprir aquilo que o Senhor disse e da maneira mais eficiente, porque hoje já não precisamos mais viajar milhas e milhas ou quilômetros e quilômetros, porque a sua mensagem pode ser transmitida por meio da tecnologia. Ajuda-nos, Senhor, para que a gente possa prover lá, pelo menos para essas duas igrejas, desses dois irmãos, que a gente possa prover a eles um computador, para que eles possam adorar a Ti em tempo real, enquanto nós estamos fazendo aqui, eles possam participar desse culto lá, na presença do Seu Santo Espírito. Graças pelo privilégio, pela Sua palavra, e transforma-nos, Senhor, para que a gente saia daqui hoje transformados pelo poder do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então,